Estamos de volta com mais um Podcresce, o podcast oficial do Conselho Regional de Corretores do Estado de Sergipe, com o intuito de trazer informações para você, corretor, e para a sociedade, a fim de um mercado mais ético e compromissado. Estamos hoje aqui com o nosso presidente André Cardoso, Apolo Scherer e Cristina Muniz. São 3 players do mercado e nós vamos falar sobre locação imobiliária e, logicamente, nada melhor do que eles próprios para poder se apresentar, né? Eu vou começar pelo Apolo, porque a Cristina já é aqui da nossa praça, o pessoal já meio que conhece, mas ela vai contar umas coisas que ninguém sabe. Apolo, por favor, se apresente. Prazerzão estar com você. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado, presidente, pelo convite. Obrigado, Cristina, também. É uma satisfação estar aqui no Podcresce. E o que eu tenho aqui é para agregar, a gente trazer informação, passar informação para os corretores e também para a sociedade. Esse é o nosso intuito aqui. E tenho certeza que com um bate-papo de locação, a parte de como a gente trazer segurança, e não só para os corretores, mas para os locadores, para os inquilinos, isso agrega bastante. Maravilha. Sou Cristina Muniz, sou corretora de imóveis, estou no mercado de locação há 24 anos. Inclusive esse mês agora fazemos aniversário, né, 24 anos de empresa, servindo a sociedade, e só agradecer a Deus por estar realizando sonhos e em cima da realização desses sonhos, realizando também os meus sonhos. Estou aqui para agregar, espero que tenhamos um bate-papo agregador para quem está nos ouvindo. Maravilha. Pessoal, eles são tímidos, mas o Apolo aqui, ele é palestrante. Ele é advogado, especialista em direito imobiliário, né? Ele é corredor, isso é importante, né? E a nossa triatleta, né? E a nossa Cristina Muniz é simplesmente especialista em locação. Como ela falou, atua há muitos anos aí, desde quando a gente tinha o fiador, né, Apolo? Já a gente vai falar disso, né? Isso. Aquele famoso fiador calção, né? A gente vai falar um pouco disso. E Cristina também é triatleta, né? A gente brinca que ela nada, pedala e corre. Presidente, eu queria a sua palavra, até como uma espécie de abertura mesmo, para falar a importância do nosso tema hoje, que é a segurança jurídica e a valorização da intermediação, né, em relação à locação, e mandar o seu recado aí para a nossa audiência. Primeiro gostaria de agradecer ao Apolo por estar aqui, a Cristina, que eu tenho certeza que ambos irão contribuir para um Podcresce enriquecedor, trazendo informações para a nossa categoria e para a sociedade. E esse tema de locação, Edson, ele é um tema muito sensível, que requer muita cautela, a segurança jurídica necessária, porque a Lei 8.245 de 91, que é a mais conhecida como a Lei do Inquilinato, apesar que também houve modificações nesse período aí, mas ela é a base, né? Ela é a raiz, é onde tem o norte para o mercado imobiliário voltado para a locação. Então é bom a gente trazer essa ideia, fazer um bate-papo, que é um tema até que é pouco abordado de uma maneira geral. As informações a gente observa que voltado mais para vendas, voltado mais para o marketing, enfim. A locação eu tenho aqui como um tema pouco abordado. E o Cresce Sergipe está trazendo isso para a gente levar mais conhecimento para a nossa categoria e para a sociedade. Levando em consideração a complexidade do tema, ele tem deveres e direitos de ambas as partes. E ele começa com um fator mais complexo, que é o seguinte: ele é muito regionalizado, né, Paulo? Então você é de Fortaleza, a Cristina daqui. Eu já vou começar com uma pergunta que eu acho difícil vocês terem o mesmo consenso, que é: qual taxa é cobrada na intermediação, né? Então, no fato da intermediação e no contrato, né? Aquela taxa mensal que é cobrada. Você está falando dos honorários. Dos honorários, né? Estou falando dos honorários. Então, a gente sabe que é muito regionalizado isso. Qual a prática que você utiliza em Fortaleza e qual a prática que você utiliza aqui em Sergipe? Cristina primeiro, as mulheres primeiro. Obrigada. Aqui em Sergipe a gente tem a prática de cobrar 50% do primeiro aluguel, 10% da administração mensal, com a garantia total do pagamento dos aluguéis. Aqui a gente ainda usa muito a garantia total do pagamento dos aluguéis. As contas que oneram a essa locação, como luz, água, condomínio e aquele famoso IPTU, que por lei é do proprietário, salvo a observação que se estiver em contrato é também do inquilino.
Já em Fortaleza, a prática, né? Eu vou falar Fortaleza, mas também Ceará, né? Pelo que eu ando no Ceará. E é muito bacana esse bate-papo que a gente faz um intercâmbio aqui de informações, comunicações. Nós fazemos da seguinte maneira: eu coloco sempre 100% do primeiro ou do segundo aluguel. Às vezes o proprietário, passei aí 2 meses sem receber, 3 meses com a casa desocupada para receber um inquilino, e aí geralmente a gente coloca, mas é 100%, tá? No primeiro ou no segundo mês. Aí o pessoal pergunta, mas por que 100%? E eu falo, olha, além das divulgações, né, nós temos todo um amparo de segurança jurídica. Eu digo sempre, vale muito mais a pena um imóvel desocupado por 1 mês, 2 meses, do que o imóvel ocupado por 1 dia sendo um péssimo inquilino. Então a gente faz toda uma ficha cadastral, a gente faz a parte de divulgação, de marketing, tem as visitas, fora isso, tem o contrato de locação que é para ser realizado, depois tem a vistoria, que é de suma importância. Verdade. Então, em relação ao primeiro ou segundo aluguel é 100%, e na administração a gente cobra realmente os 10%, como aqui na região. Então aí você já pode ver, né, presidente, que existe uma diferença regional. E eu acredito, Apolo, que do ponto de vista cultural, do ponto de vista jurídico, acho que não existe uma tabela, né? Não existe, é muito, o mercado se autorregula. Então você vê que já existe uma diferença, mas a gente enxerga como uma oportunidade dessa troca, dessa melhoria, desse entendimento, né? Mas eu queria, deixa eu perguntar aqui ao Apolo, lá, vocês fazem algum tipo de garantia Perfeito. seja do aluguel, seja da Do conservação contrato, do imóvel, de impostos? Tem imobiliária que faz essa garantia, porém, quando se faz a garantia, a porcentagem aumenta. Né? Então, tem imobiliárias que faz, dou garantia de 3 meses, mas ao invés de 10%, fica 15%. Tem imobiliárias... Tá bem melhor. Bem avançado. Então, Bem avançado. tem imobiliárias que cobram até 20%. Dependendo da garantia. Então, as imobiliárias chegam para o proprietário, olha, aqui nós administramos, e qual o plano que você pretende? Então, existe o plano que eu te dou a garantia, mas também a porcentagem por mês é 15%, é 12%, é 20%, e existe apenas a parte da administração, que eu não faço o aluguel garantido, e aí é 10%. Então vai depender muito, logicamente, de uma boa negociação. Cristina, eu tenho uma dúvida, né, no nosso mercado aqui, depois a Paula vai responder em relação à praça dele. Você acredita que hoje existe locação mais por necessidade ou por vontade do cliente? Em que sentido? Ele está alocando porque ele não consegue comprar um imóvel, ou ele prefere, de fato, morar de aluguel, né? Porque a gente sabe que o comportamento tem mudado em relação a isso. Então é importante a gente saber isso de quem está na ponta ali fazendo essas locações diariamente. Hoje existe uma procura não pela não oportunidade de comprar um imóvel, mas ele está procurando um imóvel mais flexível, ele está fazendo conhecimento do bairro onde ele vai e pretende comprar um imóvel, né? Então hoje é a necessidade maior de uma área que ele vai conhecer para depois ele investir como compra. Eu acredito também que essa questão, Cristina, em relação... Tem alguns clientes que têm um medo de assumir um contrato a longo prazo, que é um contrato de venda, a gente sabe até 30 anos ou mais aí. Então, tem algumas pessoas que têm esse receio. Tanto é que a gente fala, vou comprar um imóvel, vou financiar para 30 anos, mas o aluguel, se você vai ter a vida toda, Passar 30 anos Vai continuar pagando. Então tem alguns clientes algumas pessoas que têm essa linha de raciocínio, e a gente tem que respeitar, a gente tem que ser flexível e ter as oportunidades do mercado. O mercado de locação, ele sempre está, podemos dizer assim, quente, né? Ele é sempre muito, muito procurado, a demanda é gigantesca, e vai ter sempre o público tanto para venda como para locação. É tanto que o último censo do IBGE, ele informa que 20% da população vive de aluguel, né? É um número bem expressivo. A renda, né? A renda, 20% vive
Sobrevive da renda. Não, do aluguel. Da renda do Moram aluguel. de aluguel. Moram de aluguel. Moram de aluguel. Isso é um número expressivo, mas que não diminui a importância da compra, né? Que continua sendo o sonho do brasileiro. Eu acrescento em relação também às gerações. Por exemplo, a geração do meu pai, do meu avô, colocava como a propriedade como algo principal. Já vem uma geração, essa que está iniciando agora, os 18, 20 anos, que já estão na faculdade, que a moradia própria não é tão importante como aquela dos meus avós, do meu pai, às vezes até a própria minha geração, tá? E essa geração, eles estão procurando algo mais dinâmico, que como a Cristina falou, que Flexível, vamos primeiro, né, conhecer aqui o local, pode ser que não goste, então eu também mudo, sem problema nenhum. E essa pesquisa que a Cristina nos trouxe é de suma importância. Esse número, essa porcentagem, antes de 2020, chegava a 19%. Então, hoje já está na casa dos 20 e pouco por cento, ou seja, está aumentando. Como eu te falei aqui dos bastidores, em países desenvolvidos como a Alemanha, Suíça, já está chegando a quase 50%. E aí, vocês acham que a gente aqui no Brasil vai na contramão ou, logicamente, vai no mesmo sentido? É uma tendência mundial, né? É uma tendência mundial. E se a gente analisar, você vai ter essa experiência muito grande, que é o boom de estúdios, né? Ou seja, de uma política de locação que eles chamam de short stay, né? Sim. Que você loca por temporada, você loca por prazos menores, né? Então, muito voltado para o turismo em algumas praças, então Fortaleza deve ter muito isso. Você acredita que isso causa algum impacto no nosso trabalho como corretor, como imobiliário, como intermediadores disso, ou facilita? É mais um nicho de mercado que a gente pode estar avançando? Sempre vai causar um impacto, mas sempre de uma forma positiva. Eu digo sempre que o corretor de imóveis, a nossa profissão é uma profissão muito complexa. Passou daquela imagem que o corretor é só um intermediador. Hoje em dia, o corretor de imóveis, ele precisa ter noção de direito imobiliário, ele precisa ter noção de arquitetura, precisa ter noção de engenharia, precisa ter noção de psicologia, Contabilidade. De vários, até fotografia, marketing, oratória, comunicação, com toda certeza. Então, se o corretor de imóveis não acompanhar o crescimento que está tendo da nossa categoria, da nossa profissão, ele vai ser rejeitado do mercado imobiliário. E o corretor de imóveis trabalhar também com locação não exime, não retira dele trabalhar também com a venda. Hoje, sistemas que faz todo um trabalho da locação. Então, muitos corretores de imóveis, eles têm que aproveitar, né? Hoje, nós como corretores, nós podemos ser vendedores de imóveis, de construtora na planta, de loteamento, podemos trabalhar com avaliação é um leque muito grande. Ou seja, esse crescimento do aluguel é mais uma forma da gente fomentar mais ainda a nossa profissão. Eu só pontuo aí, Apolo, que é importante o profissional ele se especializar em um nicho de mercado. A gente está aqui com Cristina, que é especialista nessa parte de locação, mas vamos dar o segmento de imóveis rurais. Então é um segmento muito especial e o profissional ele tem que estar atento ali a todas as nuances que envolvem aquela transação imobiliária. Então é importante que o profissional se capacite e nunca, Apolo, complementando, eu penso que a tecnologia está aí, as ferramentas, mas nunca irá substituir o ser humano. E nós, profissionais corretores, temos que surfar essa onda, podemos dizer assim, e aprender a utilizar essas ferramentas em prol da nossa profissão, né? Da nossa trabalhar profissão, em paralelo, e não substituir. E não substituir.
E eu acredito que Cristina conseguiu transitar aí por essa transformação, né, Cristina? Essa transformação tecnológica que o setor de locação especificamente passou, que desde lá do início, onde não existia garantia locatícia, onde não existia vistorias profissionais como existe hoje, né? Então hoje a gente tem isso. Então eu queria que você conseguisse aí, Cristina, resumir pra gente como era difícil e continua sendo, só que com a produtividade maior baseada nessas ferramentas que a gente tem hoje, né? Você dá um Então, antigamente a gente era tudo no papel, né? Você ia até o local, para você fazer uma vistoria, você deslocava o profissional para fazer uma vistoria. Hoje a gente faz isso, mas também já tem o nicho de fazer remotamente. Às vezes o cliente não está aqui, a gente vai até o local e faz a vistoria remotamente para ele, não precisa imprimir, já manda via arquivo aí, e-mail, WhatsApp. Com relação também ainda ao nicho de anúncios, né? Hoje as ferramentas de digital facilita isso para a gente, desde a busca do imóvel até o fechamento, como a assinatura digital, que a gente já manda para o cliente, ele assina onde quer que ele esteja, já devolve para a gente, só vem lá para retirar a chave. Então isso facilitou bastante nos dias de hoje, que antigamente a gente tinha um custo e tempo, né? Que demanda muito tempo e a gente sabe que tempo é dinheiro, principalmente para nós corretores de imóveis. Eu posso falar um pouquinho, né? Que também eu já tenho 27 anos na profissão, então antigamente os classificados eram através do jornal. E o anúncio, ninguém colocava as fotos ou vídeo, não existia isso, que era um jornal impresso. Era só uma descrição. Era só, né? Alugo um imóvel no bairro tal, e tinha descrição. Exatamente. Então isso já modificou bastante, né? E para você ver de uma maneira que antes, para colocar qualquer anúncio, você tinha que pagar. Isso. Hoje, a gente com o Instagram é gratuito para o corretor. Hoje você pode fazer anúncio não só no Instagram. Eu vejo colegas fazendo no TikTok, colegas que vendem fazendas e sítios no Ceará, fazendo no YouTube, o cara com não sei quantos milhares de seguidores. Então, passou daquela imagem, passou daquela cultura que para divulgar um imóvel era só no jornal ou com placa. Pode também, eu utilizo placa, sim. Importante. Porém, existem outras formas gratuitas, cara. Trazendo e assim, isso. Só Edil, complementando, eu tive com um colega meu essa semana, ele colocou o imóvel para vender. E um colega corretor fez um trabalho com vídeo, botou os drones, etc. E tal. Quando viu o vídeo, ele disse: rapaz, vou desistir de vender o meu imóvel. Eu quero ficar com essa casa. Eu quero ficar com essa casa. Então, bom trabalhar. Essa casa é minha, eu não vou vender mais não. Entendeu? Mas aí depois foi que ele concretizou a venda, mas como facilita, né? Então são ferramentas que auxiliam os profissionais corretores de imóveis para ofertar, para comercializar aquele imóvel. Apolo, entrando nessa questão do processo de locação mesmo ali, do operacional, né, Cristina, que demanda um tempo, um esforço, um corpo de trabalho de colaboradores muito grande ali. Como é que você enxerga essa dinâmica das garantias locatícias, que recentemente teve algumas empresas que saíram, outras compraram, outras fizeram fusão, né? Mas é um nicho de mercado que chama a atenção o porquê essas fintechs têm buscado essa garantia, se envolver nessa garantia e substituir o calção, substituir o fiador por isso. Como é que você enxerga isso e qual o ganho que a gente teve de velocidade de aprovação de crédito, de contratação aí desse... Perfeito. As garantias sempre foram um gargalo na hora da contratação, na hora de fechar um contrato de locação. Os dois principais pontos que tem a maior problemática numa locação imobiliária: primeiro, a inadimplência, e segundo, a deterioração no imóvel. Na entrega do imóvel, o inquilino vai dizer que o imóvel está sendo entregue melhor. E o proprietário está dizendo: não, de maneira alguma, está sendo pior. Então, esses são os dois principais pontos. Aí a gente já liga, Ed, um outro ponto de como é importante uma vistoria ser bem realizada, né? Uma vistoria ser bem realizada. Eu vejo, às vezes eu via vistorias de uma maneira subjetiva. Por exemplo, parede, ok. O que é ok? Ok para mim é uma coisa, ok. O presidente pode ser outra coisa. Então, quando vem essas empresas para também trabalhar com a garantia, ou seja, quanto mais opções, melhor.
mais segurança. Saiu uma pesquisa do Secop, já tinha essa pesquisa do Secop, se eu não me engano, em 2019, antes até da pandemia, que ainda, por mais com todas essas empresas, por mais com todos esses títulos de capitalização, seguradoras, ainda a garantia que era mais utilizada ainda no Brasil, qual é? Fiança. Por quê? A calção, o inquilino tem que tirar dinheiro. Desembolsar. O seguro fiança tem que tirar dinheiro. Tipo de capitalização tem que tirar. Calção de bem imóvel tem que ter um. Fiador não, é um papel e uma caneta. Então, mas quando vem essas empresas para garantir a locação, a gente está vendo de uma perspectiva mais ampla de como a locação está se qualificando cada vez mais. Passou da época que antes existia nas gráficas, nas livrarias, modelo de contrato de locação. Hoje não. Hoje não, hoje é algo mais profissional. As imobiliárias estão cada vez com sistemas melhores, se aperfeiçoando. O próprio Cresce realizando eventos para qualificar os corretores, não só para venda, mas também para locação. Essas empresas vindo para garantir as locações, lógico. Nós, como administradores, nós como corretores daquele imóvel, a gente tem que saber qual é aquela empresa. A gente não pode ser qualquer empresa, porque teve uma determinada empresa de grande porte até que fechou as portas, deixando vários contratos sem garantia. Então, tem seus prós e seus contras. Cabe a gente, administrador, nós corretores de imóveis, sempre avaliar de cada caso. Ficar atento às informações, né? Tá sempre pesquisando, se atualizando. E como falou, uma empresa grande, ela também deixou na mão. Então é importante estar sempre avaliando aquela situação. Aquela avaliação. Lá a gente deixa, tem um leque, né, de garantia locatícia e a gente deixa opcional para o cliente. Olha, nós temos essa aqui, qual que você prefere? Então aqui ele preferir, a gente vai fechar um contrato, mas realmente tendo todo o cuidado, quem é a empresa, quais são as garantias, porque, como você falou, Apolo, fechar o negócio inicial é maravilha. Às vezes o cliente está naquela pressa, eu quero um imóvel porque eu consegui um trabalho aqui nesse bairro, então eu quero esse imóvel aqui. Está chegando de viagem, precisa fazer a mudança com urgência. O proprietário está com o imóvel desocupado e precisa alugar urgentemente. Então o fechamento do contrato é mil maravilhas. Eu costumo dizer que é o casamento, né? E o final do contrato é a separação. Que ali é onde você encontra vários conflitos. Você precisa... Ou não, né? Geralmente. Tem muitos conflitos, mas geralmente tem algumas relações de comerciais que, podemos dizer assim, iniciam e terminam bem. Sim, claro, entendeu? Claro, com certeza. Como toda negociação, né? O nosso trabalho é esse. O nosso trabalho é esse. Como intermediador. É intermediar e fazer com que as partes saiam satisfeitas, né? Com um fechamento positivo. Esse é o papel também do corretor. Não é só saber de contrato, não é só saber da legislação, enfim, mas também saber contornar, mediar conflitos. Isso, um grande corretor de imóveis, ele também tem que ter noção. O corretor, ele tem que primeiro gostar de gente. Sim. Se aí eu acho que já é o primeiro, um grande passo, talvez o maior, e o outro ele tem algumas habilidades, né, nessas transações imobiliárias, e uma das essas resoluções de conflitos, né? Que sempre irá ocorrer. Falando da resolução de conflitos, hoje é muito comum. Cristina vai dizer isso. Cristina lá atrás tinha, talvez, uma assessoria jurídica terceirizada que você contratava, e hoje é muito natural que a imobiliária tenha uma assessoria jurídica full-time dentro do escritório pela demanda de problemas jurídicos que existe, né, Cristina? Com certeza. Você já deve ter passado muito por isso. Apolo, como é da área, né, Apolo, quantos contratos você já não teve que fazer, refazer, vai para lá e vai para cá. Mas eu queria tocar em um assunto que me chama a atenção. Eu estou no mercado há quase 20 anos também, e não existe um desejo, pelo menos do corretor sergipano, a gente vê isso aí fora também, de participar, de entrar na área de locação. Geralmente ele, não, vou passar para Cristina, vamos fazer uma parceria, vê isso para mim, né? E aí, o que é que eu enxergo, né? Eu enxergo um potencial de rentabilidade, de recorrência em várias etapas do processo de locação. Queria que vocês
passasse isso pra gente. Primeiramente, Cristina, não dê muito ouro, né, Cristina? Já tá na cara de 20 anos. E depois o Apolo fala aí dessas possibilidades de ganho, de lucratividade mesmo, até para chamar a atenção dos nossos corretores, que ele pode fazer um bom trabalho e tirar aquela mística de que locação é problema, eu não quero. Né? Só quero venda, né? Então é importante a gente... primeiro gostar, né, da locação, é um ponto positivo, porque quando você trabalha com o que você gosta, aquilo ali se torna bem mais leve. E com relação a lucros dentro da locação, você realmente tem vários. Tem o aluguel que você tira a porcentagem, tem o imóvel que você vai fazer uma reforma, né? E acaba você tendo um corpo já ali dentro da sua empresa voltado para a manutenção do imóvel, né? Então ali também você tem uma rentabilidade dentro daquele processo de pós-locação. Com relação à vistoria, porque quando você faz uma boa vistoria, você também tem a ganhar, porque você não tem no final do contrato a pagar algo que o inquilino venha questionar. Então, existem vários nichos realmente que você possa ter ganhos dentro da locação. E fora as vendas também que surgem, né? Que quem administra a locação sempre tem algum proprietário de imóvel que tem interesse em vender aquele imóvel. E como ele já tem uma relação comercial com aquele corretor ou empresa imobiliária, ele automaticamente já coloca ali para ser vendido. Aquele profissional ou empresa já será contratado para promover a venda daquele imóvel. Fomenta negócio. E para mim ainda o ponto mais positivo do ganho não é só os honorários, né? Para mim é o relacionamento positivo com o meu cliente, porque ele vai me gerar, fideliza, né? e me indica para um outro cliente. Então esse é um ganho para mim. É justamente isso, perdão. Não, pode falar, pô. É justamente isso que o corretor de imóveis, ele tem que ter uma visão mais abrangente. Não tratar aquele inquilino ou então aquele cliente apenas aquele contra aquele corretor, aquele cliente ali, ele tem cunhada, tem sogra, tem sogro, tem vizinho para indicar. Então, muitas vezes para mim foi melhor do que qualquer comissão que eu já ganhei. Foi quando um determinado inquilino, infelizmente a sala que eu locava para ele não mais tinha condições, ele tinha que mudar para um outro setor da cidade, e ele chegou para mim: Apolo, infelizmente eu vou ter que sair, mas eu quero ir para outro, mas com você. Ou seja, a confiança, você ganhar a confiança. Hoje em dia eu digo que a palavra-chave do mercado se chama confiança. Né? Num mercado em que, não estou falando só do imobiliário, em que as pessoas com o pé atrás das outras, aquela coisa toda e tal, muito superficial, e hoje você ganhar confiança, e é o que a gente faz nas locações, é trabalhar de uma maneira que aquele cliente não seja só um contrato, seja um relacionamento duradouro, que aquela pessoa com certeza tem sogra, cachorro, vizinho, que vai lhe indicar, às vezes pode até não indicar de imediato, mas futuramente vai te indicar. Em síntese, é aquela relação que sempre a gente falou, aquela propaganda boca a boca, né? Essa daí você pode fazer um grande trabalho nas mídias sociais, mas se você não administrar corretamente, não atender às expectativas do proprietário do imóvel, ele não irá falar bem do corretor da empresa imobiliária e todo o seu trabalho será, vamos dizer assim, colocado de lado. E em tempos modernos, né, a famosa prova social. Prova social. Eu tenho cliente que foi inquilino, né, comprou o imóvel e foi deixar lá comigo para alugar. Olha, Cristina, eu vim aqui deixar o imóvel para você administrar, né, a locação do meu imóvel, porque eu fui bem atendido, fui bem recebido, fui acolhido dentro da sua imobiliária e, acima de tudo, você foi muito profissional. Até na saída dele, né, tivemos uma relação, como o André falou, de consenso, né, positiva, e ele deixou o imóvel lá para a gente administrar. Isso é importante. Uma observação, Ed, que você falou no início, que realmente dá um problema, isso pode afastar alguns corretores, e eu digo, graças a Deus que dá problema. Graças a Deus que dá problema, porque aí vai precisar realmente, eu sou um corretor de imóveis profissional nesse ramo, e toda situação que tiver, eu vou resolver. Eu, como advogado, ninguém chega no meu escritório dizendo: pô, minha vida tá muito ótima,
e eu quero pagar teus honorários. Não existe isso, não. Então, da mesma forma, o cardiologista. Ninguém vai com coração bom para um cardiologista. Da mesma forma, para um borracheiro. Ninguém, meu pneu tá ótimo, eu quero te pagar, borracheiro. Não existe isso. Tem que haver um problema. E da mesma forma é a locação. Se não existir problema na locação, o que a gente vai fazer? O que eu digo sempre, colocar uma pessoa dentro do imóvel, e desculpe o termo, mas qualquer pessoa faz. O ponto-chave da locação é durante a locação vai existir vazamento, vai existir infiltração, vai existir falta de pagamento, São às vezes problemas. São diversos problemas, e no final, como a gente falou, que trata às vezes até como um relacionamento. No início é a coisa mais maravilhosa, e no final, às vezes, pode ser uma grande chateação. Mas nós estamos aqui justamente para isso. É para dar segurança e resolver. O proprietário, você fica aí tranquilo que todo problema que tiver, somos nós que vamos resolver. Assim existe a valorização da intermediação, né? Que muitas vezes não é valorizada porque alguns profissionais não têm essa preocupação de estar participando do processo como um todo, né? Desde o início do casamento até o final, né, Cristina? Então, é a maneira da gente valorizar essa intermediação. E como nós falamos no início, é importante ele se especializar, entendeu? Ele se especializando no nicho de mercado, eu tenho certeza que ele irá obter um maior sucesso. E, Edjo, eu queria trazer um tema aqui rapidinho, a questão que eu direciono para Apolo, a questão do seguro incêndio, né? E às vezes ainda a gente encontra por aí muitas pessoas não fazem isso. Gostaria que ele trouxesse um pouco desse tema para a gente alertar. Claro. A gente observou aqui que em Aracaju, principalmente, até no nosso estado, aumentou significativamente os incêndios residenciais. Então a gente traz esse alerta aqui para que possa tanto para o corretor quanto para a sociedade, para a sociedade. Ele protege a ambos em relação ao... Claro, e existe uma problemática muito grande na hora de fechar o contrato de locação, que o inquilino diz, não, isso não é responsabilidade minha. Por outro lado, o locador não, quem vai morar é você, e aí como é que fica? De acordo com a lei de locação, regra geral, a responsabilidade, no artigo 22 ao artigo 23, vem dizendo os deveres e os direitos, tanto do locador quanto do locatário. Locador, artigo 22, locatário, artigo 23. Em regra, a responsabilidade é do locador. Porém, se existir uma cláusula no contrato de locação que estipule o contrário, né, fica sendo de responsabilidade do inquilino. É na mesma linha de raciocínio também a taxa de condomínio, o IPTU, que em regra a responsabilidade é do proprietário, porém, se existir uma estipulação no contrato expressando que é de responsabilidade do inquilino, a responsabilidade vai ser do inquilino. Existe um princípio na lei de locação que é o princípio da autonomia da vontade das partes. As partes são livres para pactuar. E existe também os costumes de cada local. Exatamente. Por exemplo, lá em Fortaleza, a responsabilidade que nós sempre colocamos para o seguro incêndio é do inquilino. Até porque ele só entra no imóvel, eu coloco sempre como um pré-requisito para entrar no imóvel. Depois que ele pagar, primeiro, a caução, se essa for a modalidade, se ele transferir a titularidade da energia e pagar o seguro incêndio, porque é de suma importância, como o presidente disse. Os casos, às vezes, a gente vê muito problema em relação a celular, carregador, dá um problema e tudo mais. Deus me livre que aconteça alguma coisa. E o seguro de incêndio, se você for ver, é um valor baixo, mas que deixa algo mais seguro. Um prejuízo pode livrar de um prejuízo imenso, né? Como você falou, de repente um apartamento aí, a pessoa não só a parte de conservação predial, mas também tem os eletrodomésticos, tem tudo que pode ser perdido aí. De repente, uma família pode perder totalmente todos os seus bens. Não só daquela unidade, mas também não dos só seus daquela vizinhos. unidade. E a gente trazendo essa problemática que deixa um pouco claro até para a gente falar para a nossa audiência, o cliente e a sociedade, né? O seguro, ele foi o primeiro ponto que a gente tocou. Mas eu queria, Cristina, que você
mostrasse para o cliente os benefícios que ele tem de fazer uma contratação, né, desse seguro e de fazer um contrato de locação junto a uma empresa como a sua, que atua no mercado há 20 anos, que tem expertise, que está ali disposta a estar solucionando os problemas que esse contrato pode trazer. Eu queria que você passasse esses benefícios aí para o cliente. Bom, buscar uma imobiliária é uma das melhores opções, porque às vezes quando você tem uma conversa diretamente com o inquilino proprietário, gera-se um relacionamento a longo prazo e aí gera-se uma amizade. E aí, quando você surge um problema no imóvel, você vai, às vezes, tem dificuldade de resolver justamente por ter criado aquela amizade, relação, né? Tem uma relação de amizade, aí você fica, o inquilino, às vezes, está pedindo algo que não está na condição do proprietário, às vezes o proprietário acha que, ele está pedindo demais e eu não vou fazer. Então, a imobiliária está ali para poder intermediar. E, às vezes, com a imobiliária, o inquilino já não precisa mais falar com o proprietário, ele vem direto com a imobiliária e dependendo do problema a gente nem aciona o proprietário. Uma relação mais profissional. Mais profissional, a gente mesmo consegue resolver ali e passar essa segurança para o inquilino daquele problema vai estar sendo resolvido sem precisar, né, contatar o proprietário. Com relação ainda ao seguro, como todos já falaram aqui, é segurança, né? Porque você tem o seu bem, você tem vidas dentro daquele imóvel e na vizinhança. Então, às vezes, quando a gente oferece o seguro, existe uma resistência, porque é um ônus que está saindo, né? E quando sai ônus do bolso, às vezes as pessoas têm aquela resistência de não fazer, mas aí a gente explica toda a situação, explica qual é o que ele pode ter de benefício com relação àquele seguro, e é um valor pequeno e ele acaba fechando e a gente consegue fazer a locação e todos ficam satisfeitos. Isso é importante e a gente faz um alerta aqui, eu vou falar na qualidade do presidente do CRES, das empresas dos corretores que às vezes, por incrível que pareça, em um ou outro caso, não faz a locação com seguro. E essa responsabilidade, já que ele administra, passa a ser dele. Nós sabemos, né, Apolo, a responsabilidade do corretor de imóveis nas transações imobiliárias. Então eu trago esse alerta aqui para os nossos colegas corretores e as empresas que, porventura, se não utilizam, se não consta lá no contrato de vocês, que coloquem imediatamente, porque essa responsabilidade poderá causar um dano grande e aí você vai onerar essa parte. E o que você vê, Apolo, como benefício para o cliente, para a sociedade, além da segurança jurídica, que o nosso trabalho de intermédio é justamente facilitar essa didática para o cliente entender os benefícios jurídicos, para ter uma segurança, menos dor de cabeça na prática, mas eu queria até, como você é de outra praça, até ver o benefício que mais chama a atenção do cliente, o porquê ele busca, o porquê ele prefere fazer como o cliente de Cristina, né? Que foi até o escritório levar o imóvel, quero colocar para alocar aqui. Como é que você enxerga isso? Vamos dizer, alguns pontos. Comodidade, segurança, transparência, né? E tudo isso, todos esses elementos trazem o ponto-chave que eu falei novamente, confiança. Então, a imobiliária, os corretores, falo também de corretor autônomo que administra imóveis, né? O problema de uma locação não se trata só de colocar um inquilino para dentro. O problema da locação é bem mais complexo. E graças a Deus, que realmente é mais complexo, porque a locação é um mundo. E como o presidente falou, a pessoa tem que se qualificar. Não é só saber fazer um contrato de locação, não é só saber fazer uma vistoria. A locação, existe uma lei específica, né, que o corretor de imóveis ele precisa saber manejar essa lei, porque você não está alugando uma calça jeans, você não está alugando um celular, você está alugando um imóvel. E você, como corretor, você é um especialista, é um técnico em transação imobiliária, seja de venda, seja de locação, e que aquele cliente vai deixar toda aquela responsabilidade. Às vezes, muitas vezes é um aposentado que pegou a aposentadoria e comprou um imóvel justamente para deixar, para alocar, para ter rendas e etc. Então, você está vendo aí o quanto é complexo. E você não pode ser amador. Eu, por mais que hoje eu sou da parte de locação há mais de 20 anos, eu sou professor de pós-graduação de Direito Imobiliário em locação, mas eu estou sempre fazendo cursos.
Porque às vezes, por mais que você já sabe tudo, às vezes é uma vírgulazinha a mais que é uma informação. Então, o corretor de imóveis ele precisa estar sempre se qualificando. Eu sou também da mesma visão do presidente. É focar em determinado setor. Aquele cara que chega no futebol dizendo que joga tanto na zaga quanto promete tudo, não entrega nada. Não entrega nada. É diferente do você chegar no rachão, tu joga de que, cara? Eu sou goleiro. Pô, o cara é goleiro. O cara falou que realmente é goleiro. É diferente. E goleiro normalmente tem vaga, viu? E não paga. Não paga. Então, eu sou muito a favor da qualificação e também de focar. O que eu falo em relação é que o corretor pode também, como uma forma de aumentar sua renda, trabalhar com a locação, deixando uma pessoa responsável, porque muitas vezes o dinheiro passa nas mãos do corretor. Ah, não gosto de trabalhar com locação não. Aí indica uma outra pessoa, ou então deixa passar. E é muito importante você, que eu disse antes aqui até pro Ed, não é porque o Messi é o melhor do mundo que o Cristiano Ronaldo deixa de ser um excelente jogador. Dá para trabalhar com os dois. E você focando. Às vezes você pode focar até mesmo numa determinada região, determinado bairro, em relação àqueles imóveis. Cristina, eu vou lhe fazer uma pergunta agora que vai utilizar um pouco do seu conhecimento tácito mesmo, do seu dia a dia, do conhecimento empírico de estar trabalhando com isso há tanto tempo. Quais os principais erros que ocorrem assim em uma locação, quando ela não tem o devido cuidado? A gente sabe que no processo de aprendizado a gente acaba cometendo alguns erros e é orgânico, vai mudando, né? E o erro faz parte. Somos humanos. E eu acho que um dos principais erros é a falta de clareza na negociação inicial. Transparência é um erro, para mim, grave. Não deixar ambos cientes das suas responsabilidades com relação as contas que oneram aquela locação. Para mim também os encargos que oneram aquela locação é um dos erros. E para mim, eu acho que o erro principal é você negociar de má fé. Para mim é um dos principais erros. Então, para mim, toda negociação, para ela ser bem sucedida, ela precisa de clareza, transparência e segurança. E aí, Apolo, você, advogado, especialista em direito imobiliário, quais são os pontos mais críticos que existem em um contrato de locação? Né? Primeiro de tudo, a imobiliária ou o corretor de imóveis querer alugar imediatamente o imóvel. Como eu disse aqui pouco tempo antes, aqui no nosso podcast, vale mais um imóvel desocupado por um mês, 2 meses, do que um imóvel ocupado por um dia sendo um péssimo inquilino. Então, quando chega um inquilino já querendo super rápido, vamos fazer logo tudo, eu já fico um pouco ligado. E a gente que trabalha com locação, a gente já sabe, é como se fosse, eu já sei pelo cheiro, eu já sei se aquele inquilino vai dar problema ou não. E quando ele fica inadimplente, eu sabia que ele eu sabia. E demorou 2 meses. E o outro ponto que eu acho que é crucial, primeiro é esse, em relação a analisar realmente de uma maneira cautelosa quem você vai colocar para dentro do imóvel. E o segundo ponto que eu gosto de destacar, logicamente, homologando todos os pontos que a Cris colocou, mas eu gosto de acrescentar sempre que é a vistoria do imóvel. Muitos corretores, eu vejo, e eu dou assessoria jurídica também para os corretores de imóveis, eles querem fazer uma vistoria muito rápida. E eu digo sempre, cara, se você for fazer uma vistoria, coloque à disposição aquele turno para aquela vistoria. Não marque nada após a vistoria, para você fazer uma vistoria tranquila e imparcial. Porque você fazendo uma vistoria imparcial vai resguardar você, o locador e o locatário. Então é muito importante a vistoria. E hoje, há 20 anos atrás, a gente tinha que pegar uma câmera, tinha que fazer uma... Hoje não. O filme, tem que revelar hoje não. A gente tem... Aí faz com você, pode revelar.
36 poses. E hoje não, hoje até mesmo para quem não tem condições de pegar um aplicativo que faça uma vistoria de maneira online, a gente tem o celular, hoje o celular faz vídeo, faz foto, você já Data já ali, já tudo. Então a vistoria ela tem que ser minuciosa, objetiva e imparcial. Esse é um dos pontos que eu trago assim realmente para que eu vejo no dia a dia alguns problemas acontecendo em virtude desses pontos que não foram bem cuidados. Da vistoria, né? Que é o que Cristina falou no início, né? O cliente diz que entregou o imóvel em perfeito estado e o inquilino também. Ele tem aquele emocional, né? Ali no meu imóvel, é maravilhoso. E aí o cliente morou, mas fez um risquinho lá, porque tem filhos pequenos. Olha, meu imóvel está sendo mal cuidado. Enfim, são várias... Nuances, né? São que a gente nuances. Já estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Mas claro que eu não vou perder a oportunidade de cada um dos nossos excelentes participantes aqui, primeiro agradecer, né? E que vocês possam deixar um recado para a nossa audiência, tanto para os nossos corretores como a sociedade, né? Que o corretor está aqui para facilitar a vida da sociedade, para resolver os problemas que o nosso cliente não tem disponibilidade e não consegue resolver, então a gente tem a expertise nisso. E eu queria que tanto o presidente como a Apolo, como a Cristina, começando pelas mulheres, lógico, né, pudesse deixar um recado para os nossos corretores, né, e para os clientes, um resumo aí do benefício de tratar da alocação com nossos profissionais e de toda essa importância. Para os nossos ouvintes, procure sempre um corretor de imóveis para fazer sua negociação de compra, de venda, de aluguel, de administração. Para o público em geral, eu digo que estou à disposição, né? Quem quiser me procure. É jabá aí, jabá. Deixarmos a administração da locação. Dizer ao corretor de imóveis que procure um nicho, como o André falou, procure um nicho, se qualifique naquele nicho e construa uma relação positiva e de confiança com o seu cliente. Esse é o meu recado. Perfeito. O meu recado é de agradecimento ao presidente pelo convite. É uma honra estar aqui. Primeira vez que eu estou na cidade. Tá gostando? Demais. Estou sendo super bem recebido. E parabenizar aos corretores de imóveis, tá? Nosso mês dos corretores de imóveis. Parabenizar a categoria, parabenizar ao Cresce, realizando eventos sempre em prol da nossa categoria. Parabenizar a diretoria, o pessoal da comunicação que está nos assistindo aqui, está nos bastidores, para a gente estar realizando o Podcresce. Aqui tem uma galera nos bastidores dando um apoio, sempre todo mundo aqui em função de alertar a sociedade, em função de qualificar o corretor de imóveis, e isso é muito importante, tá? Então, parabéns ao presidente, parabéns à diretoria, aos conselheiros, a todos os colaboradores do Cresce e principalmente à sociedade, porque com o Cresce e com os bons corretores, nós deixamos a nossa função de proteger a sociedade. Lembrando, nós não vendemos nem alugamos peças de roupa. Nós fazemos algo de uma magnitude bem maior, que são imóveis, são bem de raízes. Então, queria deixar aqui meu agradecimento, tá? E estou à disposição para as próximas, estou sendo muito bem recebido e é um prazer estar aqui. Maravilha, presidente, ele vai ficar por aqui, viu? Né? Com certeza, ele é gente da gente, é uma pessoa muito boa e qualificada. Presidente, o seu recado aí para a nossa sociedade, para os corretores desse tema tão importante de locação. Como eu já falei no início, da importância de uma transação imobiliária você ter um corretor devidamente credenciado ou uma empresa imobiliária. E isso para a sociedade, ela pode fazer essa pesquisa acessando o nosso portal do Cresce Sergipe, solicitando uma certidão de regularidade.
que isso aí já vai trazer aquela segurança jurídica a um profissional devidamente habilitado, credenciado para exercer a profissão de corretor de imóveis. No mais, deixar aqui agradecer ao Apolo, que pela primeira vez aceitou de bate-pronto. Não posso também deixar, que para quem não sabe, o Apolo é o vice-presidente do Cresce Ceará, e também deixar meu abraço a Tibério Benevides, que é o presidente do Cresce Ceará, que quando eu conversei com ele de imediato já acionou o Apolo e pronto, e já ficou tudo resolvido. Então não posso deixar aqui de agradecer a Tibério Benevides, que é o presidente, como eu falei, do Cresce Ceará, e diretor, secretário lá do COFES. Ele tem essa função lá. Parabenizar a nossa categoria, que completa 63 anos de profissão regulamentada, essa profissão que já desde o início, veio da importância de Ju, da nossa profissão, que desde o início da colonização do país já existia essa profissão. Nós só temos 63 anos apenas de regulamentação da nossa profissão. E temos muito ainda a avançar. Obrigado, Edjô, e um abraço para todos os nossos colegas corretores de imóveis. Gostaria de agradecer a toda a nossa audiência. Estamos encerrando mais um Podcresce, o podcast oficial do Cresce Sergipe. Se você gostou, curte, comente, compartilha e siga o nosso canal no YouTube, além de nossas redes sociais.